Olá, bem-vindos a mais um Respirar às 9, desta vez com o tema Respirar em Segurança. E porquê Respirar em Segurança? Dia 25 de novembro é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres e achamos que é um tema cada vez mais pertinente e por isso mesmo fizemos esta edição do Respirar às 9. Eu vou começar por apresentar as minhas convidadas e convidado desta manhã. À minha direita tenho comigo a Patrícia Ferreira, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima de Carnaval e Peniche. À minha esquerda, a Cláudia Gomes, advogada, presidente da delegação de Torres Vedras da Ordem dos Advogados. Novamente à minha direita, estou aqui em ping-pong, tenho a Lucília Fidalgo, do Núcleo, eu não me vou enganar, Núcleo de Intervenção Local para a Área da Violência Doméstica da Câmara Municipal do Bom Barral. Certíssimo. Não me enganei, perfeito. E finalmente, o João Mota, psicólogo clínico com foco nos temas da violência doméstica e, portanto, penso que temos aqui um painel interessante. Eu, para dar início à conversa, começava só por partilhar uma de milhentas estatísticas que se poderiam partilhar sobre este tema, de que uma em cada três mulheres ao longo da vida sofreu experiências de violência doméstica, são estatísticas a nível internacional, e que 90%, falando agora mais do tema da violência em contexto online, 90% das deepfakes que se vê online têm a ver com imagens explícitas de mulheres. Portanto, há aqui um viés bastante preocupante sobre este tema. Eu ia, se calhar, começar por, talvez com uma abordagem um bocadinho mais legalista, por perguntar aqui à Cláudia como é que atualmente se vê este fenómeno que imaginaríamos nós que poderíamos estar em retrocesso, mas que com o online parece que está a ganhar novos contornos. E é isso mesmo. Parece que quanto mais se fala sobre o assunto, mais se vêem notícias na comunicação social da agressividade contra as mulheres. Não só contra as mulheres, mas principalmente contra as mulheres, porque agora também já se vê contra homens e contra crianças. Mas falando do tema contra as mulheres, lá está, com a maior divulgação e bem deste flagelo, cada vez mais se ouvem situações de violência contra as mulheres. E parece que, em vez de estarmos a prevenir este flagelo, hum, não sei, cada vez mais vai-se ouvindo desta problemática a nível nacional. Acha que o online, em vez de ser uma fonte de combate ao problema, tem sido um amplificador? E como é que, a nível legal, isso pode ser vá lá, inibido, combatido? Sim e não. Porquê? Porque, sim, porque lá está, antigamente não se ouvia falar, porque talvez a comunicação social também não divulgasse tanto estas situações. Por outro lado, as pessoas também estão mais informadas do que é que devem fazer e como é que hão de agir sobre esta situação. O que ainda está muito enraizado sobre a violência doméstica é que é uma vergonha para as mulheres divulgarem esta situação. Daí, muitas delas não fazerem queixa perante as entidades policiais, porque é uma vergonha ainda perante a sociedade. E o que nós queremos é desmistificar mesmo isso, é que ao serem sujeitas a este tipo de violência, têm que fazer queixa, têm que divulgar, para que outras mulheres também o possam fazer. Eu aproveitava esta dica, Patrícia, para partilhar connosco precisamente este tema. A questão de que parece que ainda se consegue continuar a pôr um cunho de vergonha sobre a vítima, neste caso a mulher vítima de violência, é algo que continua a encontrar no seu trabalho na APAV. Sim, nós continuamos a encontrar, ainda que eu considero que há menos vergonha hoje do que havia há uns anos atrás, não é? Eu acho que esta sensibilização toda que tem sido feita junto da comunidade também permite isso, permite que as pessoas hoje tenham mais facilidade de chegar até nós e poder fazer este pedido de ajuda. Claro que em situações de violência doméstica continuada de muitos anos, em que, partindo aqui um bocadinho aqui dos municípios onde eu faço a intervenção, não é? Em que temos população muito envelhecida, continua a haver muita vergonha implícita, portanto, na procura de ajuda e até uma normalização de alguns comportamentos. Portanto, já aturei isto a vida toda, porque não continuar mais uns anos até que esta situação termine.
Portanto, mas naquilo que é o público mais jovem, portanto, nós sentimos que há menos esta vergonha muitas vezes nesta procura de ajuda. Portanto, às vezes é mesmo esta dependência relativamente a esta relação que faz muitas vezes retomar este ciclo e voltar à situação, não tanto, não na procura de ajuda, não é? Até procuram, mas depois acabam por muitas vezes desistir desta ajuda e deste apoio e retomar aqui a relação violenta. Nas camadas mais, idosas sente-se muito ainda muito esta questão e eu acho que nas zonas mais rurais há muito esta questão da comunidade, não é? E agora o que é que a comunidade vai pensar? Portanto, ninguém vai acreditar naquilo que eu vou dizer, porque aos olhos da comunidade esta pessoa até tem aqui, e isso sente-se não só na violência contra a mulher, mas na violência contra os idosos, na questão da violência também contra as crianças. Portanto, que de facto há muitas vezes aqui uma dificuldade em assumir, não é? Portanto, ainda esta semana atendi uma senhora que dizia que para ela era muito importante estar ali, porque na verdade assumia-se como vítima, não é? Que era algo que ela nunca queria ter assumido até àquele momento. Portanto, isso é interessante. Lucília, no caso do Bom Barral e da autarquia, os casos que encontra no núcleo confirmam isto. A mim também me interessa perceber um pouco, e penso que interessa em geral, se isto é algo que tem diferentes cores consoante as gerações, porque sabemos que é um fenómeno que está em todas as gerações, Sim. e às vezes com contornos novos nas gerações mais jovens. Sim. Qual é a leitura que têm disso? Sim, infelizmente é isso que nós verificamos na nossa prática, vai aqui se repetindo muitas vezes estes comportamentos. E nós aqui que fazemos no município, fazemos uma sensibilização muito junto da comunidade, é perceptível depois, por exemplo, na comunidade escolar, em que realmente já os jovens começam com esta questão dos ciúmes, em que vê-se que normalizam o facto de mostrarem os ciúmes, aqui os comportamentos de um bocadinho que já começa na privacidade, a normalizarem. E realmente a gravidade que isto é perceber, aqui nas questões que é algo que nos preocupa muito, na questão da violência no namoro, porque isto continua. Por mais sensibilizações que se faça, e isto é uma luta contínua, mas muito tem que se continuar a fazer, porque realmente isto continua-se a verificar. Esse ponto pode ser interessante para passar aqui ao João, esse tópico da violência no namoro, uma vez nós estamos a reproduzir modelos de violência, as gerações passam e os modelos parece que estão colados, não é, Uhum. à comunidade. E a violência no namoro, há quem ligue a uma certa crise da masculinidade, os jovens estarem a tentar reafirmar-se outra vez. Isso faz algum sentido, João, da sua experiência como psicólogo? Ah, não sei, nunca tinha pensado dessa forma. Acho que não tem tanto a ver com isso. A violência doméstica é um fenómeno transgeracional. Portanto, nós sabemos isso. Uma família que há alguns anos vivenciou situações de violência doméstica, tendencialmente, os filhos, não é? Que viram tudo isso, vão acabar por reproduzir esses modelos e vão acabar por fazer isso. Isto é o que está descrito e nós, com a nossa experiência, acho que estamos aqui todos constatando isso dia a dia. Portanto, quando começamos a procurar aqui evidências de onde é que isso possa acontecer, percebemos que de facto existiram situações. Em muitos casos isso acontece. E portanto isso leva-nos àquela ideia, como é que nós paramos isto, não é? Que é esse o nosso trabalho no fundo, é tentar como é que se trava isto, como é que se corta com isto, não é? E acho que temos todos que melhorar, mas mais à frente acho que era importante falar sobre isso. Aquilo que me está a falar na parte da masculinidade, não sei, aqui há uns anos nós fizemos um trabalho de um questionário de crenças de violência conjugal, passámos nas escolas, em Alcobaça, no secundário, em todo o secundário, fizemos essa pesquisa. E eu gostava de a fazer agora outra vez, portanto, já foi há, sei lá, 10 anos, se calhar ou mais de 10 anos, para perceber se realmente o impacto é igual, se há muitas diferenças, se não há. Não é? Eu acho que não mudou grande coisa. Não é?
Mas eles colocaram nessa altura também este tema do papel do Foi masculino e o feminino. Tinha também um pouco isso. Uhum. São aquelas frases que às vezes se dizem de crença, era um questionário de crenças de violência conjugal, não é? Frases que às vezes se dizem que quando mais me bates, mais gosto de ti, coisas deste género, não é? Em que se colocou para os jovens dizerem o que é que concordavam ou não com aquilo. Portanto, era um questionário de intensidade. E achámos coisas, agora não me recordo exatamente mas vimos coisas completamente, não é? E esta banalização da pequena violência, muitas vezes, não é? Estava-se a falar do Sim. ciúme, O controlo. do Sim, o controlo, controle. que é uma coisa às vezes banalizada, não é? O ciúme é uma coisa. Temos que falar sobre isso, não é? Quando as pessoas têm ciúme, alguma coisa se passa, não é? E às vezes banalizamos isto muito, até nas relações, não é? Mas parece, por exemplo, voltando a esta questão dos modelos, o ciúme tende a ser uma prerrogativa mais masculina ou mais feminina? Na nossa Acho que os cultura. dois. Não vejo. Eu lembro-me sempre de uma coisa, quando nós íamos às escolas, fui uma escola uma vez a São Martim do Porto, e às vezes não dizíamos qual era o tema que íamos abordar. Estávamos lá e colocávamos uma questão. E uma vez eu cheguei e disse, olha, imaginem que chegávamos assim a uma sala de aula, ou a um café, chegava a um café, e o vosso namorado ou a vossa namorada estava lá com alguém sentado numa mesa. Eu não disse qual era o tema que ia. No caso foi uma miúda, e uma tábua e não sei o que mais. Ali, sim, e a questão foi esta só. Quer dizer, a abordagem foi esta, aquilo chocou-me um bocado. Depois é que introduziu o tema e o que é que ia falar. Ninguém sabia. Portanto, esta abordagem, às vezes, do ciúme, estava a falar se era do homem ou da mulher, eu acho que isto vem dos dois lados. São questões que estão sempre latentes, não é? Sim, Estão sim. ali, mesmo quando não são expressas, as pessoas manifestam-nas. Manifestam, não é? Porque é que na vossa experiência este género de modelos quase que são justificativos depois da própria violência? Porque é que isto persiste? Porque é que a nossa cultura não consegue reciclar estes velhos hábitos? Eu acho que durante algum tempo, por exemplo, nos jovens, mantém-se aqui um bocadinho, claro, a questão entre os pares, não é? Todos aqui depois fomentam um bocadinho aquilo. Aquilo que é bom também é percebermos que já começam os jovens, mesmo rapazes e tudo, começam já a procurar e a pedir ajuda, porque quando se sentem, chegou a um ponto em que isto já está a ser demais. Ela persegue-me a toda a hora, eu não posso fazer nada, eu não posso ir jantar com os meus amigos, controla-me as redes sociais. Chega um ponto em que eles percebem, não, isto está a dar cabo de mim. E é bom sentirmos que realmente isto procuram a nossa ajuda, portanto, esta ideia do ir ao psicólogo, ainda bem que perante os jovens já Normalizou. normalizou, acho que sim. Portanto, é um bocadinho isto, entre ali naquela fase entre os pares que realmente tem muito impacto, claro que se mantém. Agora, eu quero acreditar que já há muita diferença e aqui quando só ao início começou a falar da comunicação social, é um pau de dois bicos, sem dúvida, porque por um lado temos aqui mulheres que já vivem no medo e no terror, por outro lado, e sabemos muitas vezes que a divulgação que vem não é aquela que é verdade, aquilo que acontece é que também nos aparecem mulheres de eu vi esta notícia e isto assustou-me, eu fiquei preocupada comigo. Portanto, temos aqui o pau de dois bicos. E atualmente, peço desculpa estar a interromper, na senda do que o João estava a dizer, daqueles velhos ditados que se ouve muita vez, entre marido e mulher não se põe a colher. Atualmente, e lá está, a comunicação social é o pau de dois bicos, em que atualmente as pessoas já se metem quando têm algum tipo de desconfiança, porque pode haver ali assim alguma violência sobre a mulher. Já se vão perguntar se precisa de ajuda, portanto, a própria sociedade já está preocupada com esta situação e já mete a colher, como se costuma Isso dizer. lembra-me a questão, uma vez mais, da estatística, se a violência está a aumentar porque se reporta mais ou se está a aumentar de facto porque há um número maior de casos.
Por acaso, enquanto jurista, tem noção a nível de casos oficiais e queixas, se tem havido um aumento, manutenção de queixas? É assim, tem havido um aumento. Tem, lá está. Parece que quanto mais se fala da violência doméstica, mais situações se ouvem. Eu posso lhe dizer por experiência própria que no espaço, eu não quero estar a exagerar, mas num espaço talvez 2 meses, nesses 2 meses eu tive situações de 4 violências domésticas. Portanto, é muito. Mas isto também quer dizer, eu acho que aí nós temos que ver isto dos dois lados, que é, de Divulgação. facto os números aumentam, não é? Isso é uma realidade anual e que tem vindo todos os anos a constatar-se um aumento, ainda que haja anos em que há um aumento mais significativo do que outros, e as pessoas podem estar mais sensibilizadas para estas temáticas Lá e por isso está. também pedem mais ajuda. Exatamente. Portanto, nós não podemos dizer que a violência aumenta, não é? Aquilo que sabemos é que as pessoas procuram mais a nossa ajuda. E é mais divulgada e as pessoas fazem a queixa. A queixa, não é? Portanto, e formalizam os procedimentos criminais para poder Exatamente. efetivamente cessar a sessão. Mas ainda pegando naquilo que a Lucília estava a dizer em relação aos jovens, nós fazemos muitos programas de prevenção e a APAV tem inúmeros programas de prevenção junto da comunidade escolar. E nós vamos muito às escolas e, de facto, nós temos que trabalhar cada vez mais cedo. Eu acho que nós temos que trabalhar numa lógica de pré-escolar. Porque é no pré-escolar que nós temos que começar a falar sobre estas questões, porque reparem, quando nós chegamos à adolescência, eles já têm uma série de construtos, portanto, eles já têm todos aqueles papéis que aquelas crianças que vêm muitas vezes nesta lógica da família, de violência ser um padrão de relacionamento, de eles observarem comportamentos por parte dos pais ou dos avós, de quem seja, que de facto não são comportamentos ajustados. E depois, esta questão do online, muitas vezes nesta lógica do controle, que é uma banalização completa. Nós falamos com os jovens e eles têm acesso às localizações uns dos outros. Portanto, eles estão constantemente monitorizados. Portanto, e ainda esta semana, quando falava com uma miúda, porque nós acompanhamos muitos jovens também, não só que são vítimas de outros tipos de crimes, mas na área da violência, miúdos que estiveram expostos a situações de violência interparental, e ela dizia, mas isto é normal. Tu vais perguntar aos meus colegas todos, isto é normal. Nós todos sabemos onde é que... Então, mas isso é uma falta de privacidade. E reparem, pensando isto na lógica... Mas repare, agora, indo aqui um bocadinho, isto também somos nós, pais. Porque isto também é um problema nós, pais, hoje, da nossa geração de pais. Porque nós, pais, com a necessidade que muitas vezes temos de controle dos nossos filhos, também lhes metemos localizadores, também lhes damos telemóveis e ativamos estas questões. O que é que nós estamos a passar? Isto é um comportamento normal. Quando eles forem estabelecer as suas relações, eles vão ter uma maior tendência para poder, efetivamente, achar que isto é um comportamento completamente normal. Quem trabalha na área da violência sabe que a questão da proteção, não é? Os pais fazem isto numa lógica protetora, dizem eles. Na verdade, a sobreproteção também pode ser considerada uma forma de negligência. O controle, historicamente, é uma forma de violência. Exatamente. Portanto, também pode ser considerada uma questão de negligência o poder estar esta sobreproteção toda. E depois, passam isto para as relações e eles banalizam. Eles acham que é normal e que se não tiverem esta localização partilhada é porque não confiam na relação. Portanto, tem que se desconstruir isto tudo com estes jovens e às vezes não é fácil. Porque quando chegamos aos 16, 17, ou 15, ou 14, eles já têm isto tudo construído. Nós temos de trabalhar mais cedo numa ótica de relações saudáveis, trabalhar a empatia, trabalhar a regulação emocional com os nossos jovens, para que eles, quando possam mais tarde chegar a esta idade de se estabelecer, não é? Nas relações com os pares, com tanto de namoro, já tenham isto completamente desconstruído. Vamos falar sobre isso. O João aludia que era Deixa-me só importante. acrescentar uma coisa que é na senda da desculpa, Patrícia, da Patrícia estava a dizer. Não só nos jovens. Porque eu tenho amigos, já mais que uma vez, me disseram que têm esses tais localizadores no telemóvel. Portanto, pessoas das nossas idades que têm localizadores no telemóvel para saber sempre onde é que o marido e a mulher estão. E eu pergunto, não achas isso normal? Mas eu assim sei sempre onde é que eu estou, na eventualidade de acontecer alguma coisa. Eu acho que não é normal. Nem pode ser considerado isso normal. Não é? Exatamente, portanto, não é só nas camadas mais jovens, mas atualmente também já se começam a ver na camada adulta, portanto, pessoas das nossas idades, que acham isso completamente normal. Pronto, eu não o acho, mas... Eu ia aproveitar precisamente pelo que disse e por pouco estamos a falar para passar talvez à parte mais positiva da nossa conversa, que é o que é que podemos, como o João dizia há pouco, o que é que nós podemos fazer, ou seja, um conjunto de pequenos antídotos a estes problemas. Portanto, controle versus empatia, ou seja, como é que nós podemos começar
a desmontar isto? Soluções, que Sim. soluções é Eu que acho vê? que há aqui responsabilidades, não é? E a palavra, eu acho, a chave para mim é a responsabilidade. Que a responsabilidade às vezes fica muito difusa, não é? Nós todos pertencemos a organizações, a instituições, enfim, estruturas de atendimento que trabalham com vítimas de violência doméstica, no nosso caso. Ahm, Trabalho é como advogada, portanto, parte mais jurídica, as forças de segurança, não é? Todas estas instituições trabalham com vítimas de violência doméstica. Depois temos a SIG, que, digamos assim, recebe informações da tutela. E falou-se da comunidade escolar e a importância da educação também, não é? Exatamente, depois toda essa área também dos professores e tudo isso. As CPCJs, né, que trabalham. Estava a ver mais na parte mais já quando a vítima já faz uma queixa ou se dirige a este tipo de instituições para apresentar alguma coisa, não é? Eu acho que temos que atalhar caminho aqui. Tem-se feito muita coisa, de facto, nos últimos tempos, eu acho. Melhorou-se em muitos campos. Houve muita coisa que foi feita e foi bem feita e está a ser bem feita. Mas há coisas que temos que melhorar. Acho que trabalhamos muito nas capelinhas, nas nossas capelinhas, mas depois as pontes entre essas capelinhas, não é? Apesar de também estarmos a trabalhar nesse sentido, mas eu acho que falta muita coisa. Falta muita coisa a esse nível e as vítimas ficam perdidas no meio das pontes, não é? Ficam aqui perdidas no meio disto. As vítimas vêm até nós atendemos-las, tentamos articular com outras, com a justiça, com os procuradores, com o tribunal, com as forças de segurança, às vezes com as CPCJs, com as escolas, mas depois parece que a informação se perde, não é? É necessário que criemos equipas especializadas que trabalhem estas áreas, não é? E que saibam que naquela zona existe um técnico ou existe esta pessoa, esta e esta, que trabalham esta área, não é? E essas pessoas têm que ser responsabilizadas por aquilo que estão a fazer. No fundo, a sua proposta é haver mais coordenação e Mais coordenação e mais responsabilização. responsabilização, para que ela não se perca. Porque eu sinto muito isto, quer dizer, nós ouvimos muitas vezes, não é preciso que as vítimas morram. Quando se fala nisto, fala sempre, morreu, tal. Mas nós sabemos que as coisas às vezes não correm tão bem como nós queremos, não é? Há mais casos que não correm bem do que correm bem, infelizmente. É verdade, não podemos estar aqui a dar uma perspectiva cor-de-rosa. Não é cor-de-rosa. Não é. O nosso dia-a-dia não é cor-de-rosa. Isto é a verdade. Não é? É muito difícil trabalhar com esta população, com vítimas. E precisamos de que as coisas funcionem mais facilmente, não é? Os tribunais, por exemplo, falando agora não é a minha área, peço desculpa de entrar aqui, mas de facto faz-me confusão que continuemos a não ter uma articulação entre o Tribunal de Família e o Tribunal e o DIAP, não é? Quando existem violência doméstica, diz que há cruzamentos de processo, mas na prática isso não existe. Não existe. Quer dizer, nós vemos que não existe. Isto é grave, é muito grave, uma vítima estar no Tribunal de Família e ter que dizer, atenção que eu sou vítima de violência doméstica. Não, quer dizer, já aconteceu, eu estar com... E o juiz não saber que aquela pessoa é vítima de violência. Isto acontece todos os dias, isto é muito grave. Portanto, falha aqui qualquer coisa, não é? E eu acho que as pessoas, quando existem estas falhas, não estou aqui a atribuir culpas a ninguém, não se trata de culpa, trata-se de vamos resolver isto, não é? Vamos atalhar caminho e vamos estabelecer pontos, mas elas têm que ser eficazes. Não sei quem é que se é o tribunal que cria uma equipa para trabalhar isto tudo. Eu acho que sim. No fundo, é uma cultura de maior comunicação e de Maior coordenação comunicação. que liga novamente à responsabilização. Exatamente. Quando todos são responsáveis, ninguém é responsável. Tem que haver alguém que assume uma liderança aí. O que é que falhou ali? Vamos lá ver. Ok, falhou aqui. Eu falho todos os dias. Quer dizer, eu falho todos os dias e todos nós falhamos. E é preciso termos essa noção de falhámos, o que é que podíamos fazer melhor, não é? Responsabilização, prevenção, que falava há pouco, a segunda solução, portanto, tentar intervir o mais a montante possível do processo, nomeadamente até da própria formação destes seres humanos e destes cidadãos, portanto, na própria comunidade escolar. Sim. Outras propostas para nós desmontarmos isto. Mais ideias.
Estamos muito focados no acho que- problema e não tanto nas Ah, E soluções. eu depois acho até podemos chegar a eles com a forma que eles hoje se conseguem efetivamente identificar, que é o online, não é? E do desenvolvimento aqui de ferramentas pedagógicas que de alguma forma possam Uhum. chegar Não, até não aos tentar nossos. eliminar o online, Não, mas não, trabalhar não podemos, Não não positivamente podemos. o Temos online. que O online trabalhar precisa aqui de positivamente com ele contexto, porque ele eu acho. está, não é? Portanto, ele existe e eles vão continuar a usá-lo, portanto, e se puderem usá-lo com ferramentas pedagógicas que os possam instruir no sentido daquilo que é a desconstrução, muitas vezes, das crenças, destes mitos que o João falava, que continuam muito atuais, não é? Portanto, nós quando vamos fazer formação sobre violência doméstica e pegamos em vídeos que existem de campanhas antigas, olhamos para eles e pensamos, está super atual no dia de hoje. Portanto, continua a existir isto, Entendo. continua a existir este preconceito, porque de facto isto leva anos a desmontar, não é? Porque nós temos ali aquele viés que nos é incutido e todos nós temos essas crenças definidas em relação a uma série de temas do mundo. Vamos ver Portanto, como é que nós trabalhamos o algoritmo, entre aspas, que está normalmente desenhado para a negatividade, como é que nós Uhum. conseguimos entrar aí e introduzir um discurso de positividade no tema? Porque não é fácil, porque está de tudo todo. desenhado para o negativo. Sim, e sem dúvida, e o João referiu muito aqui a questão de nós, enquanto técnicos de apoio à vítima, vivemos muito isto, e que nós trabalhamos um bocadinho, ok, vamos desligar, mas realmente há situações que nos esgotam muito enquanto profissionais, porque percebemos que estamos a dar tudo e as coisas não estão a evoluir da forma como nós queríamos. Agora, é importante e isto é bom que também passe para fora, que é a questão de hoje em dia, e graças com a Lei 112 de 2009, realmente as coisas têm evoluído, a vítima tem direitos e, portanto, isto também tem que ser passado. Uhum. Existe uma porta que tem um técnico, está disponível para ouvir, seja a que horas for, e esta mensagem também é importante que faço. Nós trabalhamos muito em rede, portanto, os serviços de saúde, a comunidade escolar, a CPCJ, nós estamos em articulação e este trabalho de promoção é feito e de prevenção é feito e tem que funcionar. Alguma coisa funciona e, portanto, há aqui que dar esperança, as coisas podem mudar e há um novo futuro para estas pessoas, sem E como é que se dúvida. passa da sensação que já se falou hoje aqui, de uma certa impotência das vítimas perante a descoordenação, perante a falta de sensibilidade, para uma lógica mais de empoderamento, vamos chamar, eu sei que a palavra não é muito portuguesa, mas de empoderamento destas pessoas, destas vítimas. Como é que elas podem sentir-se mais empoderadas? Já percebemos que a descoordenação não ajuda, Uhum. chegar a um tribunal e não ser reconhecida pelo que não É- ajuda, é- mas como é que se consegue empoderar mais trabalhando estas com pessoas? elas no sentido do apoio psicológico, isso é fundamental. Não é? Uma vítima que tenha acompanhamento psicológico consegue trabalhar aqui uma série de dinâmicas associadas a esta questão de violência e não reproduzir. O Uhum. objetivo é esse, é quando eu cesso uma situação de violência não vá reproduzir Não. noutra relação seguinte exatamente o mesmo padrão. E aí é fundamental o acompanhamento. Deixe-me E, só, e é, deixe-me só dizer uma coisa relativamente aqui a esse tribunal. E relativamente ao tribunal aqui assim de Torres Vedras, é aquele com quem eu tenho mais, com quem mais trabalho e com quem tenho mais ligação. Atualmente, quando existem já processos de violência doméstica, há o cuidado de ver se há menores ou não. E havendo menores, a primeira coisa é isso já está regulado. Porque muitas vezes não é só entre casados, também há pessoas em união de facto isto acontece. E muitas vezes já há a regulação do poder paternal regulada e a primeira coisa a fazer logo é a alteração dessa regulação do poder paternal e ver como é que as crianças, os menores, se encontram. Portanto, aqui já há uma articulação no Tribunal de Torres Vedras com essa Com essa vertente. exatamente. Pelo menos aqui já há esse Boas cuidado. notícias nessa Sim. coordenação. Aqui já há esse cuidado de, havendo notícia de uma violência doméstica, a prioridade são sempre as crianças. Muito bem. O João ia acrescentar a propósito de. agora perdi-me um bocado, mas acho que Peço tinha a desculpa. ver, não faz mal, tinha a ver também com a falta de contexto. Eu sinto que, nomeadamente nos meios de comunicação social, televisão e também nas redes sociais, obviamente, é mais difícil de controlar, mas nas televisões e às vezes é mesmo em rádio, é preciso que haja contexto para a situação que está a ser descrita e muitas vezes falta esse contexto, ou seja, dá-se a notícia, uma notícia que aparece assim avulso como uma situação e depois
Eu sinto falta do contexto real. Às vezes o contexto é um bocado fantasioso, não é? Faz falta alguém explicar realmente como aquilo funciona, como é que está a ser. Eu não sinto, sinceramente, que, e nós temos, se calhar, esta hora, esta hora ainda não, ainda é muito cedo, mas àquela hora de almoço, não é? Normalmente as televisões estão todas a dar aqueles programas de criminologia, etc. E muitas vezes fala-se de violência doméstica. Parece-me que aquelas pessoas que estão ali, não querendo estar aqui mas sinto que falta contexto. Sinto falta de contexto. Muitas pessoas não trabalham realmente naquela área específica. É preciso que as pessoas saibam realmente o que é que está ali a acontecer. Isso pode ser mais uma proposta que é de dar mais contexto quando se discutem estes temas E da não é só na violência. violência doméstica. Qualquer tema, aliás, era aí que eu ia Ao menos nos introduzir temas tabu, ia fazer de advogado do diabo. acontece muito isso. O que o João está a dizer, infelizmente, não é novo, tem décadas, não é? Tem a ver primeiro com a natureza dos mídias, não é? Que sempre se focam no negativo e no imediato, e agora os mídias sociais, a internet, ainda bate mais no ceguinho, entre aspas. E, portanto, aqui a questão é como é que, perante este paradigma de amplificação dessa falta de contexto, do imediato, do TikTok, do swipe, como é que nós furamos essa superficialidade que depois também torna as pessoas menos capazes de lidar com o problema? Como é que se sai dessa superficialidade? A mim parece-me que temos que chegar mais às pessoas. Não é? Temos que estar mais continuar perto das pessoas. eu acredito que é trabalhar o mais cedo possível. Trabalhar mais cedo Portanto, eu acho que possível. isso é o mais cedo possível, porque senão nós não estamos a trabalhar numa lógica preventiva, estamos a trabalhar numa lógica interventiva. E reativa. Exato, reativa. e sempre reativa. Portanto, e quando vamos a essa lógica já perdemos uma série de questões. Portanto, é trabalhar mesmo na ótica da prevenção. Portanto, e dotá-los de competências o mais cedo possível. E às vezes temos aí problemas. Temos aí problemas graves também nessa parte do intervir o mais cedo, mais precocemente possível, não é? Porque a escola às vezes não quer. Isto é preciso ser dito. E que se diga. A escola, a família, não quer que se fale em determinados temas. Sim, isso é um facto, não é? Não As famílias às vezes não estão só para falar de receptivas. coisas bonitas, também estamos para falar de coisas que realmente são entraves, não é? A escola às vezes cria situações para que as coisas não sejam faladas. Não é preciso falar sobre isto, está tudo bem, maravilhoso. E não é assim. Precisamos de trabalhar isso nas escolas, precisamos que haja mais abertura. Mas que haja espaço também para eles trabalharem, porque às vezes o que eu sinto é que eles também não têm grande espaço, não é? Na lógica da implementação de programas de prevenção, porque às vezes os programas de prevenção têm não é uma ação de sensibilização, difícil que às vamos vezes lá de arranjar forma aquele espaço, pontual, não não é? Portanto, são programas que têm sessões estruturadas, que obrigam aqui a uma série de deslocações do técnico à APAV, também não existe esse espaço de trabalho. Portanto, não é criado Há uma resistência do próprio sistema de ensino. Do próprio sistema de ensino pela sobrecarga de disciplinas que têm, não é? Nós tínhamos do programa que têm. tínhamos um programa lá em Alcobaça que se chamava Origami, que trabalhava trabalhava estas questões mais tabu, a morte, o suicídio, desde muito cedo, obviamente com a linguagem adaptada, mas na escola primária, portanto, o primeiro ao quarto ano. E tínhamos sessões que trabalhávamos com os pais. Portanto, no meio das sessões com as crianças, trabalhávamos também sessões com os pais. E era difícil passar aos pais que íamos falar sobre estes temas. Não é? Tínhamos que dizer isto, vamos falar sobre isto. Isto foi... este projeto começou em 2015, acabou este ano. Acabou este ano, o ano passado. Eu tenho ideia que há uns anos esta parte ainda seria mais difícil. Não vou estar agora a explicar porquê, mas acho que seria ainda mais difícil trabalhar estes temas tenho esta ideia, tenho esta percepção. Acho que ainda é mais difícil hoje trabalhar estes temas do que há uns anos. As coisas estão muito mais... é muito complicado. Há muito mais sensibilidade, hipersensibilidade. As pessoas estão hipersensíveis. Hiperfrágeis. E não querem falar sobre isto, não é? E acham que, por um lado é bom, mas, quer dizer, quando as crianças também têm problemas, não são só os adultos, as crianças também sofrem de violência doméstica, não é? As crianças são vítimas diretas, não são indiretas, como se diz por aí, são diretas de violência doméstica, hoje têm direito ao estatuto de vítima, tal como a mãe, não é? É preciso que seja dito. Isso foi a última alteração. Há uns anos atrás isso não se verificava.
Só quem realmente era vítima de violência doméstica É que tinha era, estatuto. exatamente, tinha o estatuto e era cometido um crime, pronto, ainda continuado, mas um crime de violência doméstica sobre a mulher. Atualmente isso já não acontece assim. Mesmo não havendo agressões físicas sobre as crianças, só, entre aspas, porque não é o só, o simples facto de estarem a assistir um pai ou uma mãe a serem agredidos, também violência. é Tem um impacto violência, enorme naquela exatamente, criança. não é física, mas todos Lá nós está. É uma forma de sabemos muitas violência. vezes é pior do que a física e o agressor ou a agressora já vai ser indiciado de pelo menos, depois depende obviamente do número de filhos também que tiverem a assistir, mas pelo menos 2 crimes de violência doméstica, que é um sobre a vítima da agressão e os menores que assistiram a essas agressões por vítima do agressor. Portanto, há uns anos atrás isto não se verificava. E há Agora, aqui um sim. trabalho, desculpe só complementar esta parte, há aqui um trabalho de sensibilização que é importante fazer junto das vítimas também, quanto a isto, dos filhos, não é? Porque nós sabemos que depois os filhos crescem e depois apanhamos no consultório quando eles já têm 20, 30 anos e falam destas questões da violência e é interessante perceber a versão, a ideia, o pensamento que eles têm sobre isto que aconteceu. E muitas vezes há sobre a vítima, uma responsabilização sobre a vítima. Porque é que ela não acabou com isto mais cedo? Porque é que não me deixou estar neste? A Que é vítima, altamente injusto, a não é? vítima culpabiliza-se, é isso? Exatamente. Portanto, isto continua, não é? E é importante cortar isto, não é? E esse é um trabalho importante. Cortar como é que se corta com a violência, como é que se corta com este processo. Todos temos esta responsabilidade. Eu acho que eu insistiria nisto, não é? Sensibilizar as vítimas para o impacto que isto tem nos filhos, não é? Porque às vezes esse é o trigger importante Sim. para que elas avancem para a caixa e para que avancem para a denúncia. Nós às vezes temos muitas vítimas em atendimento que nunca fizeram queixa. Isto Sim, liga mas ao tema do tabu, peço desculpa interromper, mas eu penso que é um assunto interessante porque vamos às raízes, não é? Isto tem a ver com tabus, coisas que não se falam, que não sim. é, que não queremos falar. E se calhar, em vez de normalizarmos a violência contra as mulheres ou não só, é normalizarmos o conversar sobre violência, sobre a morte, sobre uma série de temas que a Exatamente. sociedade continua a achar desconfortáveis, Sim, mas sim. a forma de sair do desconforto não é não falar, mas é falar e falar o mais cedo possível, em contexto escolar, em contexto Obviamente mediático, adaptado a Exatamente. cada sempre, não é? criança, não é? Sim. Mesmo nas redes sociais, devidamente adaptado aos públicos e à E há linguagem. que, neste caso, é mesmo a questão de meter a colher. Porque, com todo o respeito, todos os pais e todas as mães, e nós sabemos que as dinâmicas de família são muitas, mas realmente, enquanto nós vamos a uma escola e percebemos que aquela criança me diz que o aspirador é da mãe e ele nunca vai pegar num aspirador, porque o pai também não pega, portanto, enquanto tivermos isto, temos que todos aqui ter um papel ativo. E É uma temos questão que de género, não é? Sim, Isso temos tem a ver- aqui e que a violência continua a ser uma questão de género. Exatamente. Sim, Nascer dúvida. mulher é um e fator de assumir risco. Continuamos a ter, temos que assumir isso, não é? Porque a esmagadora maioria das pessoas que pedem ajuda são mulheres. Sim, Ainda porque na nós lógica do sabemos que estatuto, toda a gente diz sempre, mas também há nos homens. Certo, também há nos homens. Mas sem dúvida que o número de femicídios Sim, claro. é é muito superior. incomparável. Sim. Nascer doutora mulher é um Cláudia, fator de risco. ainda Isso na lógica- é Essa verdade. mulher é uma fator de risco, sim. Ainda na lógica do É triste. estatuto, eu acho que a última alteração que houve à Lei 112, de facto, foi boa no sentido de aplicarmos este estatuto e incluirmos estas crianças também como vítimas. Aquilo que nós sentimos com as pessoas que nos contactam é que isto existe. Há bocado o João falava sobre isso. A teoria ela está lá toda. Eu acho que, a nível teórico, nós fizemos um trabalho meritorioso nos Uhum. últimos anos, Sim, sim. a nível desta questão. O problema é pôr isto a funcionar na prática. Lá está, de norte a sul do país, incluindo nas ilhas, não é? só. Porque às vezes dá a sensação que cada comarca trabalha da Sim, forma sim. que Sim. entende. É. Portanto, e que isso, no fundo, acaba por exemplo, a comarca de Torres Vedras, eu concordo consigo, trabalha muito bem. Nós trabalhamos muito com a comarca de Torres Vedras, portanto, e trabalha efetivamente muito bem. Mas se calhar tem a ver com a procuradora-coordenadora que está inserida, portanto, no território, não é? E isto não pode mudar da sensibilidade do procurador que está. Portanto, isto tem que ser algo que tem que ser transversal. Devem atuar da mesma forma, porque isto é procedimental, existe um procedimento criado. Portanto, e na lógica do Estatuto às Crianças,
nós temos que fazer inúmeros contactos, muitas vezes, com as forças de segurança e dizer, olha, não atribui o estatuto às crianças. Pois, Ah, exatamente. mas olha, as crianças também são vítimas esta foi a última alteração que houve, a lei 112. Pois, olha, tem razão, vamos atribuir. Mas isto não é atribuído Não no faz sentido momento, nenhum. não é? Portanto, é atribuído depois de... Lá está. E muitas vítimas de violência não passam por estruturas de atendimento. Há pessoas que não querem Não apoio. querem. E as que não são apoiadas não têm conhecimentos sobre aquilo que muitas vezes são os seus direitos. Uhum. Os seus direitos. Porque lhes entregam um papel, muitas vezes, do qual elas não percebem nada daquilo que lá está escrito. Portanto, e se não tiverem este apoio das estruturas de atendimento, não efetivam os seus direitos. Deixa-me só fazer aqui desculpa interromper-te, só assim um parênteses que acho que é importante. Às vezes fala-se tanto em denunciar, e é importante fazê-lo, obviamente, mas fala-se em denunciar para o Ministério Público, para as forças de segurança, não é? Acho que é importante denunciar e às vezes para as estruturas de atendimento também, sobretudo, na minha opinião, porque não é porque tem de ter uma estrutura de atendimento, mas acho que nós podemos e temos uma sensibilidade especial para trabalhar estes casos. E podemos estar com a vítima o tempo que ela quiser, ela não tem que fazer caixa logo, portanto, ela pode estar ali, sentir-se segura, e o trabalho é sempre no sentido, obviamente, de apresentar queixa, é preciso ser dito. Mas, às vezes, há algum tempo, às vezes o tempo da vítima tem que ser respeitado. E o sentir-se ouvida também é uma forma E de o sen- empoderamento, não é? Exatamente, Claro. não é? Sem dúvida. E às vezes, e a minha experiência diz-me que quando estas vítimas vão, muitas vezes, às forças de segurança, ao Ministério Público, não é? Com aquelas rigidezes que ainda continuam a existir, apesar de haverem progressos nesse sentido, então elas sentem-se desconfortáveis e acabam por desistir, não é? E eu reforço aqui esta ideia que acho que é importante, as pessoas trabalharem a denúncia, mas se calhar encaminharem para uma estrutura de atendimento, que hoje temos estruturas de atendimento espalhadas por todo o país, não é? Da APAV, dos municípios, enfim, existem N estruturas de atendimento e quase em todo lado. E Muitas que pessoas podem basta, fazer essa denúncia. não é? Denunciar e E apoiar. encaminhar para uma estrutura de Exatamente. atendimento. E depois a pessoa aí pode ser aconselhada, pode ser, e então sim, vamos então avançar para a caixa. Mas nós, enquanto advogados, também deparamos com algumas dificuldades. Não dizem muitas dificuldades. E ainda na senda daquilo que a Patrícia estava a dizer, e não me trato por doutora. Ok, combinado. Que a Patrícia estava a dizer, é verdade. Quanto aos procuradores e os juízes e tudo o que engloba num tribunal, o que é que acontece muitas vezes? Acontece que há determinados procuradores e juízes que estão vocacionados para uma determinada área. Quando depois, no ano judicial seguinte, há novas colocações noutros tribunais, ou mesmo no próprio tribunal, e mudam completamente de área. Dou-lhe um exemplo. Nós temos, não estou a dizer que é aqui particularmente no nosso tribunal, mas noutros tribunais, no de Loures, principalmente também que trabalho muito com o Tribunal de Loures, há procuradores e juízes que começam, por exemplo, no crime e depois, passado algum tempo, passam para a parte para o Tribunal de Família. O que é que acontece? Muitas vezes não têm aquela sensibilidade para tratar dos casos, porque temos um juiz, um procurador de direito de família, tem que ter uma sensibilidade para falar não só com as vítimas, mas principalmente com as crianças, porque nós sabemos o que é que as crianças passam quando são vítimas ou veem os pais, a mãe ou o pai serem vítimas de violência doméstica. E não têm essa sensibilidade, porquê? Porque já estão tão programadas como vêm do crime, apesar de saber o que é que são as violências domésticas, mas depois não há aquela sensibilidade para tratar, infelizmente, destes E isso casos. também pode intimidar, de certa forma. Sim, a maneira às vezes como falam, sim, pode Não, sem intimidar as dúvida. vítimas a não falarem. Outra dificuldade que nós também nos deparamos é a vítima até faz queixa perante uma entidade policial ou perante o Ministério Público. Quando são notificadas e graças a Deus agora, de há uns tempos para cá, temos mesmo as gravações para memória futura, Uhum. já para prevenir um pouco isto, mas ainda não previne na sua totalidade. E quando são notificadas para prestarem essas tais ditas declarações,
a vítima não fala. Não só a vítima que foi agredida, mas muitas vezes os filhos que também assistem a essas agressões são chamados também para prestar essas tais ditas declarações para memória futura, que depois, no momento posterior, em julgamento, são utilizadas para que as vítimas não estejam em contacto Respostas. com o arguido, e são chamadas para prestarem essas declarações e não falam. Portanto, aí torna-se difícil, para não dizer impossível, ou existem provas que indiciam mesmo que aquela pessoa foi vítima de agressão física, ou então pelas declarações que não são prestadas depois pelas vítimas, não se consegue fazer qualquer tipo de prova e muitas vezes o que acontece é que o agressor é absolvido e continua tudo na mesma. E porquê que acha que isso acontece? Uma vez mais, há um clima de vergonha / intimidação? É um misto de tudo isso? E não só. Não sei. Não só isso, mas também muitas vezes o que existe é dependência. Emocional. E não só, e monetária também. Falhamos todos. Mais uma Sim. vez. Pois, João, era na lógica do que tu dizes. Porque é assim, a ponte que eu estava a falar há pouco, não é? A ponte, falhámos aqui na ponte. Esta vítima teve quanto tempo para ser ouvida? Eu faço essa pergunta. Quanto tempo é que esta vítima teve para ser ouvida? Quanto tempo é que os filhos tiveram para ser ouvidos? Não é? Que apoio Os é filhos que que são um teve? elemento de Que apoio prova, tiveram? Até os filhos teve, é verdade. são um elemento de prova essencial em muitos casos, não é? E podemos aqui falar sobre isso também. Eu acho que os filhos, e existe este tabu também, que as crianças não devem ser ouvidas porque vão vivenciar aquilo e vão... Na minha experiência, eu não vejo nada disso assim. Eu acho que cada caso é um caso, obviamente, mas já tive situações em que, trabalhando depois com as crianças e falando com elas foram as próprias a dizer: eu vivi aquilo, eu quero, estou a falar de crianças de 11 anos, por aí, eu quero prestar depoimento. Porque as crianças precisam de um sentido de justiça para a sua vida futura. Não é? Uma criança que vive aquilo que viveu e depois sente que não se passa nada, não é? Como é que esta criança vai crescer? Estamos a fazer o quê? Não é? Concordo plenamente. Portanto, claro que existem situações e a criança deve ser preparada para isto, E obviamente. deve ser respeitada na sua decisão. E deve ser respeitada na sua decisão. Mas são um elemento de prova essencial. Mas voltando aqui um bocado atrás à questão da ponte. É importante que entre a estrutura de atendimento, entre o tribunal, entre as forças de segurança, a vítima andou aqui perdida no meio disto. E isto é o que acontece. Ela aparece lá, então como é que está o processo? Anda aqui há um ano, ou não sei quanto tempo. Andamos aqui, não é? Não sei. Eu já pensei, se calhar. Elas dizem isto. Já pensei, se calhar vou desistir disto. Já estou cansada. E eu respeito isso. Apesar de atualmente os prazos estarem muito Sim, mais estou a falar curtos. um ano, é assim um bocado. Sim, mas estão mais os curtos. processos de violência doméstica Mas são quer dizer, considerados tem que ser urgentes, sim. respeitado também, porque isto é uma violência. É outra. É uma Institucional. revitimização. É uma violência É uma institucional. violência institucional. Não é? Temos de trabalhar estas coisas. O vídeo não pode estar este tempo todo, não é? Sem ser, existem a memória futura, tudo bem, ok. Mas também existem situações em que as vítimas são ouvidas para a memória futura e depois são chamadas outra vez e voltam a fazer as mesmas perguntas. Ainda há pouco tempo não aconteceu uma situação. E nós sabemos que a memória futura, a pessoa não precisa sequer aquilo serve para julgamento. Exato. Não é? Sim, aí. Portanto, sim, e elas voltam a fazer as mesmas perguntas, eu acho. Não E percebo. acontece com alguma regularidade. Acontece com Nós muita amanhã vamos ter regularidade. uma situação de julgamento de uma vítima que já foi ouvida. Exatamente. Porque há um contraditório da parte do arguido. Óbvio, não é? Ok, Uma se história há de novos violência factos, doméstica há tem novas sempre uma perguntas, história com eu duas percebo. narrativas. Sim, a verdade é que a diferentes. vítima continua sempre a ser sujeita. E depois elas cansam-se, não é? E muitas vezes Porque- até responsabilizada. Nós não podemos responsabilizar a vítima de qualquer ato de violência e eu acho que isso é importante passar. Porque reparem, podem haver 1001 razões, mas nada justifica a violência. Claro que não. Portanto, nós não podemos legitimar esta questão de mas o que é que fez? Ou, quando eu faço uma pergunta desta forma a alguém, eu já lhe estou a imputar culpa, não é? Exatamente. Já lhe estou a imputar responsabilidade. Não, Sim, mas sim. temos O que outro estás a problema. dizer é importante, sim. Temos outro problema, que é essa situação, que quando é noticiada uma situação de violência doméstica, o que a sociedade pergunta, o que é que ela fez? Exatamente. Ela também. logo. Ela também. Fez alguma Porque é aquilo coisa que lhe é para... incutido durante anos, porque há pouco quando falávamos sobre esta questão do não fala,
nós temos que falar de uma questão em violência doméstica muito importante, que é o ciclo da violência. E que isso é difícil efetivamente de quebrar, não é? Porque estas estratégias que muitas vezes são utilizadas pela pessoa agressora fazem com que haja esta retoma. Porque eu trabalho nesta instituição desde 2011, portanto, na APAV. E há vários anos que eu tenho esta questão da expectativa de mudança comportamental nas vítimas é enorme. Elas acreditam mesmo que muitas vezes estes pedidos de desculpa, velados, lá está, de imputar esta responsabilidade. Mas isto só aconteceu porque tu fizeste isto, ou porque tu fizeste aquilo. Portanto, isto faz com que muitas vezes permaneçam neste ciclo, anos e anos, e que é difícil quebrar. Claro que à medida que este ciclo vai girando, não é? Portanto, porque isto é cíclico, tem ali várias fases, e só termina muitas vezes de duas formas. Ou eu sou empoderada e saio, e chega, e eu não quero mais isto, ou eu acabo por, infelizmente, depois perder a vida dentro daquilo que é, aquilo que a Lucília há bocado falava, tanto dentro da questão de não conseguir sobreviver. Portanto, Agora, isso é um trabalho que precisam de procurar ajuda. Sozinhas não vão conseguir, mas há quem tenha, lá está, esta porta aberta e este espaço para elas em que as podem ajudar. Porque esta crença de que, não, desta vez ele está diferente, ele agora bebe, continua a beber, mas já não grita, já não me bate. Portanto, há aqui, durante algum tempo, uma mudança no comportamento do agressor, mas nós já sabemos que aquilo vai se voltar a repetir. voltar. Mas, claro, a vítima vê durante ali uma fase, não, as coisas desta vez ele está diferente. E por alguma razão é que, sem dúvida, que nós vemos repetidamente a irem para um abrigo, para casa-abrigo, porque lá está, muitas vezes desistem e voltam. E nós temos que quebrar isto, claro, e cada mulher tem o seu tempo. E acreditar que esta mudança um dia vai acontecer, não podemos desistir. depois- Não Porque podemos. muitas vezes também esta questão de quem pede muitas vezes ajuda e volta, o próprio sistema descredibiliza esta Descredibiliza. pessoa. Mas isso também é um erro, Não não é? é? Claro que sim, nós sim, temos que mas, acreditar que há lá um está, momento a que efetivamente que a pessoa tem o seu É. tempo É por- e que vai haver um Isso. momento em que se sai daquela situação. Mas que é normal este retrocesso, porque aquilo com que ela se esbarra muitas vezes no seu dia-a-dia é difícil ir para uma instituição de acolhimento. Sim, Não a é? verdade é Privá-la que daquilo que é o seu contexto, a sua família. Não é? Muitas deixou a vezes casa, retirarmos os sim, filhos do o contexto onde eles estão trabalho, a inseridos. escola, tudo Portanto, isto isto é uma violência, E não é? depois as Secundária. pessoas, que eu acho que também é importante dizer isto, as vítimas são vítimas de violência doméstica, ok? Mas para além disso, elas são pessoas. E sendo pessoas, cometem erros, como toda a gente. Têm os seus problemas de vida, como todos nós temos. Cometem erros nas relações que têm ou não têm. E o que eu vejo muitas vezes é as pessoas com responsabilidades depois confundirem estas duas coisas. Ou seja, o facto da pessoa ser agredida, ser vítima de violência doméstica, com o facto daquela pessoa ter cometido erros na vida e isso ser associado a ela também. Ou seja, isso como que justifica, quase que apaga o facto de ela ser vítima. Isto é muito grave. Eu até aceito isso vindo do senso comum e das pessoas que não têm responsabilidades nesta área. Mas quando eu ouço coisas de pessoas com responsabilidade, estou a falar aqui no nível de tribunal, forças de segurança, CPCJs, etc., nós ouvimos coisas, não é? Epá, isto chateia-me, não é? Porque estamos a misturar coisas. As pessoas podem ter e têm o direito a errar e têm o direito a fazer isso, não faz delas menos vítimas ou mais vítimas. Elas são vítimas e têm que ser protegidas por aquilo que elas são. A outra parte é a vida delas. E não confundir as duas Não coisas. confundir as duas coisas, porque esta coisa de ela também, eu quase que fazia um filme sobre o ela também. Não é? As pessoas, nós chegamos a uma coisa, a uma esquadra, e estar aqui a referir, mas com uma vítima, não é? E parece que se anda à procura aqui de coisas que justifiquem o facto dela ser vítima. Ou seja, quase que justifiquem o facto do agressor ter podido agredir. Isso é grave. E não pode haver justificação. Não há justificação possível. Há fronteiras que se quebram e que se ultrapassam e que não têm volta. Não é?
não se pode estar a dizer a uma vítima de violência doméstica que levou com uma chave, como eu me lembro desta imagem, um punhal, que levou com uma chave, daquelas chaves de... Epá, veja lá isso, pá. Sim, ela também lhe respondeu, ela também não se cala, ela Isto também não o pode pica. acontecer, há isto- fronteiras que se ultrapassaram, acabou. Não é? Depois esta ideia também de termos que ser todos outra vez, e isto passa para os miúdos também, não é? Que temos que ser todos bonzinhos e dar beijinhos a toda a gente, quer dizer, vamos com calma, não é? Eu penso que é uma boa mensagem para terminarmos. Podíamos conversar mais tempo sobre isso. Eu penso que Sim. podemos registrar isso mesmo, que temos que ser intolerantes com a violência, não há Mesmo. quebrar com Exato. ela também, e sempre que necessário, meter a colher. Até breve. Exatamente.